Bem-vindos ao nosso curso de computação paralela e distribuída. Nas próximas semanas, vamos ver algumas das tecnologias de ponta para a programação paralela. Veremos como escrever programas paralelos eficientes. Aprenderemos os princípios e algoritmos básicos desse campo rápido e emocionante da computação. Nesta primeira aula, damos uma introdução geral à computação paralela. Estudamos várias formas de paralelismo. Também daremos um resumo do que podem esperar no resto deste curso. A primeira grande pergunta que precisamos responder é o que é computação paralela. Então vamos defini-la. Vamos dizer que a computação paralela é um tipo de computação em que muitos cálculos são executados ao mesmo tempo. A computação paralela baseia-se no seguinte princípio. Um problema computacional pode ser dividido em subproblemas menores, que podem então ser resolvidos simultaneamente. A computação paralela assume a existência de algum tipo de hardware paralelo que seja capaz de realizar esta computação simultaneamente, ou seja, em paralelo. Dito isto, vamos dar uma breve olhada na história da computação paralela para entender melhor a sua origem. Apesar do seu recente aumento de popularidade, a execução paralela estava presente desde os primeiros dias da computação, quando os computadores ainda eram dispositivos mecânicos. É difícil identificar a concepção exata da primeira máquina de computação paralela, mas podemos concordar com o seguinte. No século XIX, Charles Babbage inventou o conceito de um computador programável que ele chamou de Analytical Engine, um motor analítico. O Analytical Engine era capaz de executar vários programas escritos pelo utilizador. Por isso, Babbage é acreditado por ser um pioneiro na área dos computadores programáveis. Depois que Babbage apresentou suas ideias sobre o Analytical Engine, o general italiano e matemático Luigi Menabrea escreveu uma descrição do computador de Babbage. Menabrea vislumbrou uma extensão na qual os cálculos independentes ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A ideia dele era qual? Acelerar o Analytical Engine de Babbage. Computadores modernos, baseados na tecnologia do transistor, apareceram muito mais tarde, no século XX. Pesquisadores da IBM, Daniel Slotnick, John Koch, Gene Amdahl, para mencionar alguns, foram os primeiros evangelistas do processamento paralelo. A famosa citação de Amdahl vem desta época. Ele disse, por mais de uma década, os profetas expressaram a alegação de que uma organização de um único computador atingiu os seus limites e que avanços verdadeiramente significativos só podem ser feitos pela interconexão de uma multiplicidade de computadores. Independentemente das visões visionárias, pleonasmo, de Amdahl, na época a computação paralela não se tornou mainstream, ou seja, não atingiu o sucesso que tem hoje. Atingiu, entretanto, um nicho com a comunidade de computação de alto desempenho. Nessa computação de alto desempenho, a principal área de foco era os algoritmos paralelos para simulações de física e biologia,
e melhor previsão meteorológica, criptografia e aplicações que requerem muito poder de processamento. Isso tudo, naturalmente, com um custo que não se compara aos poderes de processamento dos nossos computadores pessoais de hoje em dia. Os requisitos de desempenho dos utilizadores normais, como nós, foram satisfeitos com o aumento de frequência de relógio da CPU, o famoso overclock. Significava que a CPU poderia executar um número maior de instruções por segundo. Isto verificou-se até o final do século XX. No início do século XXI, tornou-se óbvio que o dimensionamento da frequência do processador não é mais viável depois de aumentar até um certo ponto. A razão é que a energia necessária para o processador começa a crescer de forma não linear com o aumento de frequência, ou seja, para um pequeno aumento da frequência, o consumo de energia excedia os limites. Aumentava desproporcionalmente. Então, isto é conhecido aqui como o Power Wall. Power Wall, uma barreira energética. Então, em vez de aumentar a frequência de relógio da CPU, o que é que os fornecedores de processador fizeram? Então, recorreram a fornecer vários núcleos de CPU no mesmo chip de processador. Vários núcleos, vários cores. Denominaram esses novos dispositivos processadores multicore, que é o que hoje em dia as nossas máquinas desfrutam. É interessante notar que estas três histórias que falamos partilham um tema comum. Se a necessidade de uma computação mais rápida surgiu da lentidão do computador mecânico, das limitações da tecnologia disponível ou dos limites físicos impostos pela Power Wall, pela barreira energética, então o poder computacional adicional ou necessário foi proporcionado através da paralelização. Isso nos leva à próxima grande questão. Para que precisamos de computação paralela? Como poderão aprender neste curso, a programação paralela é muito mais difícil do que a programação sequencial. Espero que ninguém desista por causa disso. E há várias razões para isso. Primeiramente, separar uma computação sequencial e subcomputações paralelas é uma tarefa mental desafiadora para o programador e às vezes nem é possível. Bom, se não fosse desafiadora, não seria para os alunos da engenharia informática, certo? Então, normalmente, o que significa? Identificar partes independentes do programa e executá-las ao mesmo tempo. Mas, alguns programas não podem ser divididos. Aqui uma figurinha que tenta ilustrar isso. Possivelmente esse programa não pode ser subdividido. A segunda fonte de dificuldade é garantir a correção. Portanto, a primeira dificuldade é separar as computações sequenciais em subcomputações paralelas. A segunda é assegurar a correção, porque veremos que muitos novos tipos de erro podem surgir na programação paralela, dificultando a vida do programador. Com programas mais complexos, há mais bugs também. Então, como mostrado anteriormente, o principal benefício da paralelização é o aumento de desempenho do programa. Portanto, escrevemos um programa paralelo
que esperamos que seja mais rápido do que o seu equivalente sequencial. Assim, a aceleração é a principal razão pela qual queremos escrever programas paralelos. Na verdade, alcançar a aceleração é a terceira fonte de dificuldade na computação paralela. A discussão sobre aceleração nos leva, então, ao próximo grande tema, a relação da programação e computação paralela com uma disciplina intimamente relacionada, que é denominada de programação concorrente, ou computação concorrente. Apesar da sua conexão, programação paralela e programação concorrente não são as mesmas coisas. Não são a mesma coisa. Existem muitas definições contrastantes dessa disciplina de programação, computação concorrente ou programação concorrente. Os experts às vezes discordam sobre o que é que essas disciplinas são. Então decidiremos uma definição em particular e nos apegaremos a ela, tanto para computação paralela como para computação concorrente. Portanto, um programa paralelo será um programa que usa o hardware paralelo fornecido, disponível, para executar uma computação mais rapidamente. Então, como tal, a programação paralela se preocupa principalmente com a eficiência. A programação paralela responde a perguntas tais como dividir um problema em subproblemas que podem ser executados em paralelo, ou como fazer o melhor uso do hardware paralelo subjacente para obter a velocidade ideal. Portanto, subjacente é o que está a ser usado, o que está a ser usado pelo programa. Um programa concorrente, entretanto, é um programa no qual várias execuções podem ou não ser executadas ao mesmo tempo. Podem ou não ser executadas ao mesmo tempo. Não quer dizer que sejam execuções do mesmo programa sobre os mesmos dados. A programação concorrente, então, serve para estruturar melhor os programas, a fim de melhorar a sua modularidade, capacidade de resposta aos eventos de entrada e saída, ou a compreensão, o entendimento do programa. E, como tal, a programação concorrente está preocupada em perguntas tais como: quando uma execução específica pode começar? Quando e como duas execuções simultâneas trocam informações? E como as computações fazem a gestão do acesso aos recursos partilhados, tal como arquivos, ficheiros ou o acesso à base de dados. Então, a programação paralela está principalmente preocupada com problemas algorítmicos, com computação numérica ou com aplicações de Big Data. Exemplos dessas aplicações incluem multiplicação de matrizes, processamento de Big Data, renderização na computação gráfica, simulação de movimentos de fluidos. A computação concorrente ou programação concorrente será direcionada para escrever aplicativos assíncronos, tais como servidores web,
interfaces de utilizador, bases de dados. Então, enquanto que a programação paralela esteja ou está preocupada principalmente com a aceleração e com a velocidade de execução, a programação concorrente está preocupada mais com conveniência, melhor capacidade de resposta e manutenção, manutenabilidade, como se diz no jargão informático, não é? As duas disciplinas muitas vezes se sobrepõem, tá? Programação paralela pode contar com técnicas da programação concorrente e vice-versa. A programação concorrente pode ser usada para programas paralelos de programação. No entanto, nenhuma das disciplinas é o superconjunto da outra. Bom, tendo estabelecido mais claramente o que é a programação paralela, vamos dar uma vista de olhos em várias formas de paralelismo. Acontece, então, que a computação paralela manifesta-se em vários níveis de granularidade. Por exemplo, explicando, alguns microprocessadores, historicamente, há muito tempo, têm um número, tamanho de palavra de 4 bits. Um tamanho de palavra de 4 bits. Word, né? Word da CPU era de 4 bits. Transferências entre CPU e memória, 4 bits. Então, só que os valores que não se encaixavam nos 4 bits tinham que ser representados, então, com várias palavras. Significava, por exemplo, variáveis na faixa dos 8 bits, como x e y, tinham que ser representadas com 8 bits, ou seja, 2 palavras. A adição dessas duas variáveis requer o quê? 2 instruções de adição separadas, cada uma operando em palavras de 4 bits. Obviamente, o tamanho da palavra aumentou. Aumentou posteriormente para 8 bits, depois 16 bits, eventualmente 32 bits. Cada vez que isso acontecia, várias instruções podiam ser substituídas por apenas uma única. Significava processar mais dados no mesmo intervalo de tempo. E, de fato, o desempenho foi melhorado pela paralelização das operações ao nível de bit. Por isso chamamos essa forma de paralelização a nível de bit. Alguns anos atrás, testemunhamos a mudança da arquitetura de 32 bits para 64 bits. Quer dizer, quem já era nascido nesta época, testemunhou. Então, tem processadores comerciais. E, mais recentemente, um efeito semelhante de escalabilidade foi alcançado através da introdução de instruções vetoriais nos processadores Intel e ARM. São arquiteturas capazes de fazer simultaneamente a mesma operação a muitas entradas de dados. Em uma escala mais grosseira, o paralelismo pode ser alcançado executando múltiplas instruções ao mesmo tempo. Portanto, uma escala mais fina, fine coarse granularity, em inglês, fine coarse, a nível de bit. E coarse grained, fine grained, a nível de bit. Coarse grained, neste caso, pode ser alcançado executando múltiplas instruções ao mesmo tempo. Coarse grained, a nível de instruções. Vamos considerar este exemplo. Este exemplo aqui. É meu ponteiro. Então, neste exemplo, o processador não tem razão para não calcular B e C em paralelo. Isso porque nem B nem C dependem um do outro para serem computados. Então, observe, entretanto, que o
cálculo de D só pode ser iniciado depois que B e C forem computados. Esta forma de paralelização é, portanto, chamada paralelismo de nível de instrução, ou a nível de instrução, instruction level. Em resumo, assim, paralelismo ao nível de instrução executa instruções diferentes do mesmo fluxo de instruções em paralelo, sempre que for possível isto. Do mesmo fluxo de instruções quer dizer do mesmo programa, do mesmo código. Finalmente, paralelismo a nível de tarefa, ou task level, lida com a instrução paralela de sequências de instruções totalmente separadas, ou estas instruções podem ser executadas com os mesmos dados ou sobre dados totalmente diferentes. Então, são fluxos separados de instruções que são executados em paralelo. Por exemplo, programas de utilizadores diferentes, ou atendimento pelo web server a utilizadores diferentes. Os paralelismos a nível de bit e a nível de instrução são explorados pelo hardware paralelo subjacente, ou seja, pelo hardware paralelo utilizado. Em outras palavras, eles são, na maioria dos casos, implementados dentro do próprio processador. Aqui neste curso, vamos nos concentrar principalmente no paralelismo a nível de tarefa, na parte de computação distribuída. E paralelismo a nível de instrução, na parte de computação paralela. Paralelismo a nível de tarefa, como vão ver, geralmente é alcançado através de suporte de software. Esse nível de granularidade permite, então, expressar algoritmos paralelos mais genéricos. Bem, as diferentes formas de paralelismo que acabamos de ver manifestam-se em algum hardware paralelo concreto. Isso não é só uma abstração. Acontece que há muitas classes de computadores paralelos por aí. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Um processador multicore é um processador que contém várias unidades de processamento chamadas núcleos ou cores no mesmo chip. Os fornecedores de processadores, tal como Intel, AMD, ARM, Oracle, IBM, Qualcomm, produzem diferentes modelos de processadores multicore. Já um multiprocessador simétrico, ou SMP, será um sistema de computador com vários processadores idênticos que partilham memória e conectam-se a ela através de um barramento. Então aqui as várias unidades de execução não estão no mesmo chip. Um SMP em si pode conter processadores multicore, como é o caso dessa ilustração. Uma GPGPU. GPGPU é uma unidade de processamento gráfico de propósito geral, portanto uma GPU de propósito geral. Que é uma forma de processador ou de coprocessador originalmente destinado ao processamento gráfico. Tá? Tal como o processador principal não executa todos os programas do utilizador por padrão, mas pode executar um programa quando isso é explicitamente solicitado pelo processador host. Processador ou processadores host. O FPGA. FPGA é o Field Programmable Gate Array. Portanto, é outra forma de coprocessador. Ele tem a característica de que pode alterar suas conexões internas para programar-se internamente. Portanto, ele faz uma programação em hardware internamente para atender a uma determinada tarefa. Portanto, há vantagens.
mostrando melhor desempenho quando otimizado para determinada aplicação. Normalmente, os FPGAs são programados em linguagem de descrição do hardware como Verilog ou qualquer outro HDL. HDL é Hardware Description Language. A classe final de computadores paralelos que mencionaremos, então, são os clusters de computadores. São grupos de computadores conectados por uma rede, mas eles não têm memória partilhada comum. Às vezes, os computadores no cluster também têm coprocessadores como as GPUs, então nós chamamos de clusters heterogêneos. Portanto, as máquinas são de tipos e hardwares possivelmente, potencialmente diferentes. No nosso curso, vamos focar principalmente em processadores multicore e multiprocessadores simétricos que estão intimamente relacionados. Vamos também mostrar como usar os clusters. Todos os nossos exemplos de código serão otimizados para multinúcleos SMPs, mas podendo ser generalizados. Os algoritmos que aprenderemos podem generalizar e podem ser implementados na maioria das formas de hardware paralelo. Nesta aula, então, aprendemos sobre alguns fundamentos da computação paralela. Nas próximas aulas e nas práticas, focaremos em exemplos simples de programação paralela e na análise de desempenho de programas paralelos, paralelismo de tarefas e alguns algoritmos paralelos básicos. Paralelismo de dados, computação paralela de dados usando coleções paralelas em Python, estruturas de dados que são adaptadas para cálculos paralelos. Na próxima aula, aprenderemos sobre algumas fundações concretas e arquiteturas para programação paralela. Obrigado.